Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador ou galardoador daqueles que o... O que está escrito aí? Qual é a última palavra? Daqueles que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que inicialmente foi uma resposta de Deus a uma oração que durante a semana eu estava fazendo. Eu precisava tomar uma decisão e, naturalmente falando, era uma decisão fácil de tomar. Mas como eu não queria tomar a decisão sem antes falar com Deus e sem esperar que Deus me desse uma direção clara de que aquela era a vontade dele, eu comecei a falar com Deus a respeito. Eu comecei a falar com Deus assim, qualquer instante que eu tinha um tempinho, eu falava: Deus, Deus, e assim, não é? E muito mais apresentando para Deus as minhas inseguranças, né, meu medo, do que orando para Deus agir de verdade. E aí o Espírito Santo começou a ministrar esse texto no meu coração, isso desde segunda-feira. O Espírito Santo começou, todos os dias eu estava orando, e todas as vezes esse texto vinha ao meu coração: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque não basta que você creia, você precisa crer que Deus recompensa quem o busca. Você precisa crer que Deus vai recompensar, que se você estiver buscando, Deus vai trazer recompensa. E aí eu comecei a refletir sobre o texto. E quando foi ontem, eu fiquei em casa sozinho, obrigado, Sr. E eu fui assistir de novo aquele filme que eu comentei aqui com os irmãos esses dias, A Forja. E eu achei uma coisa interessante no filme que eu não tinha percebido muito bem. Eu gosto, quando é filme bíblico, eu gosto de assistir com muito cuidado, prestando atenção em muitos detalhes. Mas eu comecei a observar algumas coisas no filme que estão subentendidas no filme. Tem uma cena lá em que a equipe precisa trabalhar, eles já trabalharam 8 horas, e eles precisam trabalhar mais 16 horas no mesmo dia, para não perderem o emprego e para que as ofertas que a empresa faz para missões não deixem de ser feitas, não cessem. E o rapaz que chama a equipe para trabalhar fala: olha, nós vamos fazer e podem colocar a responsabilidade em mim. Se não der certo, digam que foi minha culpa. Se não funcionasse lá no fim, não funcionar, digam que fui eu. Digam que a culpa foi minha. E quando eu ouvi aquele rapaz falando isso, de novo, eu pensei, na hora, eu me lembrei desse texto. E eu percebi que, como está escrito aqui no versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós ainda não vemos. Das coisas que não se veem, das coisas que ainda são ou estão ocultas. E eu queria hoje falar então sobre isso, porque foi algo que Deus ministrou ao meu coração e eu creio que Deus tem uma direção também para nós, enquanto igreja, nesse sentido. Amém? Eu me lembrei hoje à tarde, eu estava terminando de cortar uma grama lá em casa, e aí eu me lembrei de um texto de Spurgeon. Há um sermão de Charles Spurgeon, que ele, na introdução, ele conta em terceira pessoa, para não parecer que foi com ele, mas foi com ele. Ele conta que um certo pregador estava indo pregar em uma cidade do interior, e aí enquanto ele atravessava uma ponte sobre um pequeno riacho, uma mulher saiu de uma casa e veio na direção dele. E quando ela chegou perto dele, ela disse assim: Senhor, o senhor não tem aí uma chave, não? E ele olhou para aquela mulher e falou: chave? Ela: qualquer chave, o senhor não tem, não? Ele falou: olha, eu saí de casa e não trouxe minha chave. Por quê? Ela falou: porque eu perdi a chave da minha porta.
e eu estou precisando de uma chave. E o Spurgeon diz que ele aproveitou a oportunidade para falar para aquela mulher a respeito de Jesus. E ele vai construir um sermão sobre aquela introdução. Aí o que eu quero te falar dessa história, nessa introdução, é que muitas vezes nós estamos com a chave nas mãos e nós tentamos usar essa chave na porta errada. E outras vezes nós estamos sem a chave e nós procuramos por qualquer outra chave que sirva na porta que nós queremos abrir. O que eu estou tentando te dizer nessa introdução é que para cada área e para cada situação específica da nossa vida, nós temos uma porta que originalmente ela está fechada. Mas essa porta só será aberta com a chave certa. Porque não adianta, se você chegar lá na minha casa, se o Gesiel chegar lá na minha casa e tentar abrir a porta da minha casa com a chave da porta da casa dele, não vai dar certo. Porque as fechaduras são o quê? Diferentes, não é? Então, para que o Gesiel consiga abrir a porta da minha casa, ele precisa ter a chave certa, ele precisa ter a chave da minha casa. Se o Gesiel saísse lá de casa e fosse lá para a casa do Elisandro e tentasse abrir a porta do Elisandro, também não daria certo. Mas se o Gesiel tentasse abrir a porta da casa do Elisandro com a chave certa da porta da minha casa, também não daria. Porque a chave certa para a minha porta não é a mesma para a porta da casa do Elisandro. Então, para cada situação, nós precisamos entender que a gente precisa ter a chave certa. E que a chave vai abrir aquela porta. É interessante, irmãos, porque eu não sei se acontece isso com vocês ou se acontece só comigo, mas às vezes a gente acorda pela manhã, principalmente na segunda-feira, né? Quando a gente tem muita coisa para fazer durante a semana, né? Você acorda na segunda-feira e parece que todos os seus problemas estão ali em volta da sua cama, não é? Te lembrando que eles estão lá. E te lembrando que você irá, de alguma forma, precisar encará-los. E resolvê-los ou não, mas que você terá que encará-los naquela semana. Então, você acorda segunda, né, e já tem lá, eu acordo na segunda e já me lembro, porque eu erro, porque normalmente no sábado eu olho o que aconteceu, né, lá no sistema lá dos tribunais, eu já vejo se teve alguma coisa nova, eu acordo na segunda já pensando, essa semana eu tenho isso para fazer, isso. Hoje, pela manhãzinha, eu acordei, fui fazer algumas coisas, fui orar, depois fui olhar os meus e-mails e ainda ainda fui perturbar o Gesiel, que ainda mandei um recado para ele. Falei, acabei de ver aqui, tem uma publicação aqui, uma decisão aqui do seu processo. E aí eu acordo na segunda já pensando naquele monte de coisa que eu tenho que fazer durante a semana, que eu tenho que resolver durante a semana. Porque esses problemas, essas decisões que a gente tem que fazer, normalmente eles são os condutores da incredulidade, né? Eles são os condutores da descrença. E você já começa a segunda pensando, vai ser uma semana daquele tipo, não é? Mas nós vamos ter que resolver. E às vezes também, irmãos, nós temos respostas que nós não paramos para analisar e são respostas falsas para uma fé que muitas vezes também é falsa. E eu quero, pedindo aqui para o Espírito Santo, né? Eu quero tentar nessa noite compartilhar com você algo que de verdade pode ser, e eu creio que é, a chave para abrir não só uma, mas todas as portas complicadas que aparecem na nossa vida. Todas. Você não vai ficar com nenhuma porta fechada a partir de hoje. Quando você olhar para uma porta fechada, você vai saber que você está com a chave. E que Deus colocou na sua mão a chave para que aquela porta se abra. Amém? Talvez você esteja pensando, mas só orar? Não. Eu quero te dizer que a chave que abre todas as portas da nossa vida se chama fé. Todas as portas. Sejam dificuldades, sejam angústias, sejam medos, sejam decepções, sejam lutas, sejam problemas financeiros, problemas na saúde, problemas no casamento, problemas com o filho. A porta que vai abrir, a chave que vai abrir a porta, onde vai estar a solução, é a fé que Deus já colocou no nosso coração. E talvez você pense assim, mas pastor, se eu não tivesse fé, eu nem estaria aqui. Eu estou aqui porque eu tenho fé. Eu quero te falar que não, que talvez você esteja errado. Porque eu não estou te falando de fé para vir à igreja, nem de fé para ser salvo. Porque essa fé Deus plantou no seu coração e no meu coração. Porque a Bíblia diz que nem a fé para a gente ser salvo é nossa.
foi Ele quem deu. Então talvez a gente teve fé para a salvação, mas a gente ainda não experimentou fé para outras coisas. Sabe, a Bíblia diz que Jesus, num certo texto, ele diz assim que se aqueles discípulos tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam para um monte, sai daqui e vá para o outro lado, e o monte iria. Porque aqueles discípulos estão tentando mandar um demônio sair de um menino. E eles não conseguiram fazer aquele demônio sair. E Jesus está falando nas entrelinhas lá, Jesus está dizendo para eles, o que vocês acham que é mais difícil? Mandar o demônio sair desse menino ou mandar aquele monte sair de lá e ir para o outro lado? É lógico que aos olhos naturais é muito mais fácil mandar o monte, ou o demônio sair do que o monte sair, não é? Imagina você olhando, né, o Elisandro olhando lá para a Serra das Areias e falando, eu te ordeno, Serra das Areias, sai daí agora e vá para 10 quilômetros para frente. É muito mais difícil crer que o monte vai sair do que o demônio. E Jesus está falando para eles, o problema de vocês é que se vocês tivessem fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, o monte obedeceria. Então, para tirar o demônio, a fé teria que ser muito menor. E por que ela podia ser muito menor? Porque bastaria uma fé que trouxesse para os discípulos autoridade, não poder, autoridade, porque poder estava disponível, eles estavam orando no nome de Jesus. Então, às vezes, eu demorei muito para entender isso, irmãos. Às vezes a pessoa fala para uma pessoa que está endemoniada. Nós já vimos isso aqui na igreja. Às vezes a pessoa fala para uma pessoa endemoniada, sai em nome de Jesus, e o demônio não sai. Já viu isso? Nós já vimos aqui. Você fala, sai em nome de Jesus, e o demônio continua lá desafiando. E por quê? Porque falta poder? Não, porque falta autoridade. E uma autoridade que nasce da fé. Uma autoridade que vem da certeza que você tem que você tem um pai. E que é o poder desse pai que vai agir através do que você está falando e fazer com que aquele demônio saia. Então, muitas vezes, o nosso problema não é falta de poder, é falta de fé para a gente ter autoridade. E é falta de fé para ter autoridade porque a gente ainda não entendeu o que é fé. E eu quero te falar aqui 5 pontos. 2 que esse texto disse para aquelas pessoas que viram esse texto lá no século I, quando o escritor escreveu esse texto. Na minha opinião, Apolo, não sei quem escreveu, eu acho que foi Apolo. Quando ele escreveu esse texto para aquelas pessoas, ele falou 2 coisas importantes com elas. E 3 coisas que ele está falando conosco hoje, e que ele pode falar no seu coração nessa noite. Primeira coisa que eu quero te dizer é que o autor, ele está concluindo, aqui no versículo 6, uma ideia sobre um coração endurecido. Ele começa a falar disso no capítulo 10. Lá no versículo 38, ele fala assim, o meu justo, porém, viverá da fé. Capítulo 10, verso 38. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora, olha o verso 39. Nós, o escritor está falando com quem? Com a igreja. Não é? Ele está dizendo, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, observa que a falta de fé é um problema de um coração que é endurecido. E o escritor começa a dizer isso. Se você tem um coração incrédulo, um coração endurecido, não dá para a fé se manifestar na sua vida. Por quê? Porque no contexto do versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o texto aí, uma exegese desse texto mostra que aproximar de Deus é uma atitude constante, é uma busca diária. Você não se aproxima de Deus no domingo, no culto, e na segunda-feira você está longe dele. Na terça você está mais longe, na quarta mais longe, na quinta mais. Não, o que ele está dizendo é, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele no domingo, se aproximam dele na segunda, se aproximam dele na terça, se aproximam dele na quarta, se aproximam dele todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Aquele que se aproxima do Senhor todos os dias recebe recompensa, resposta, bênçãos do Senhor. Mas essa fé é uma fé que exige uma atitude prática nossa.
Nós precisamos aprender a nos aproximarmos do Senhor. E Paulo está dizendo para aquela igreja, se vocês não se aproximarem de Deus todos os dias, a fé de vocês vai esfriar. E se a fé de vocês esfriar, o coração de vocês vai endurecer. E se o coração de vocês endurecer, vocês serão como aqueles que retrocedem para a perdição. Você sabe o que acontece com uma pessoa quando ela morre? Qual é o primeiro efeito? Uma pessoa morre, o que acontece? Primeira coisa, o sangue para de fluir, o sangue para de correr. Ela morre, o sangue para. Segundo, ela esfria. Terceiro, ela endurece. Se você para de se aproximar do Senhor, o sangue para de fluir, o poder de Deus para de fluir em nós. Você começa a esfriar, você começa a achar que orar 10 minutos já é muito tempo, que ler a Bíblia 2 capítulos por dia já é muita coisa. Você esfria e, consequentemente, você endurece. E endurecer aqui é a cada dia ter um coração mais e mais incrédulo. Então, o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos nos aproximar dele o tempo todo, todos os dias. E eu estou aqui te falando de algo que eu fui ministrar durante toda a semana. Toda semana. Todos os dias eu falava isso com o Senhor, todos os dias. E eu fui percebendo ao longo da semana que a direção que Deus estava me dando era cada vez mais clara. E era cada vez mais clara, por quê? Porque a cada dia eu me aproximava mais do Senhor. E quanto mais você se aproxima, mais vai ficar claro. Marca a sua Bíblia aí, abra comigo lá em Salmo 40. No Salmo 40. Quando nós nos aproximamos de Deus, como o texto está dizendo, nós somos transformados a cada dia. Quanto mais nos aproximamos, mais somos transformados. Mais nós entendemos o que Deus tem para nós. Mais nós percebemos o que Deus está falando com cada um de nós. Olha o que Davi diz no Salmo 40, versículos 9 e 10. Ele fala assim: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no meu coração a tua justiça. Eu falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Sabe o que Davi está dizendo para nós, irmãos? Que ele não conseguia ficar calado em relação àquilo que Deus havia feito ou que Deus estava fazendo na vida dele. Como que começa o Salmo 40? Se você se lembrar, o Salmo 40 começa com Davi clamando a Deus para que Deus o socorra. É um salmo em que Davi está pedindo o socorro de Deus. Ele está pedindo a intervenção de Deus. E agora, quando a gente chega no verso 9, no verso 10, Davi fala: Senhor, eu não fico calado, eu estou o tempo inteiro falando da fidelidade do Senhor, do que o Senhor fez, do que o Senhor faz na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos aproximamos do Senhor todos os dias, nós somos transformados nas nossas prioridades. Davi começa dizendo: Senhor, vem em meu socorro, porque eu estou num charco, num lamaçal de pecado, eu estou perdido. Senhor, vem em meu socorro. Senhor, a minha vida está assim. Senhor, a minha alma está assim. Mas de repente, Davi, de tanto orar, de tanto buscar de Deus, de tanto se aproximar de Deus, Davi percebe, e ele muda a história, e começa a dizer: Senhor, olha, eu não estou calado, eu falo do Senhor no meio da assembleia, eu falo do Senhor no meio do povo, eu conto da fidelidade, eu conto, Senhor, das suas misericórdias, eu falo da sua palavra. Por quê, irmãos? Porque à medida que Davi foi se aproximando de Deus, ele deixou de ser a própria prioridade. E ele entendeu que a prioridade da vida dele era Deus e não ele. E a gente continuou lendo o Salmo e a gente percebe que antes do Salmo terminar, Davi já foi curado. Por quê, irmãos? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais as nossas prioridades são transformadas. E quando as nossas prioridades são transformadas, Deus entra com a nossa, Deus vem com a nossa resposta, Deus entra em nosso socorro. Às vezes a gente nem vai perceber. Às vezes você vai receber a resposta de uma oração que você nem... Hoje, por acaso, eu estava folheando um livro lá que eu li há algum tempo, 2022, e aí no meio desse livro tinha a minha cartela da campanha do fim de 2022. E aí eu fui olhar os pedidos da cartela e eu percebi que os pedidos lá no meio, os pessoais lá no meio, todos foram respondidos. E sabe o que eu percebi? Que 2 pedidos que eu fiz, que estão lá, são 3 colunas, né? 2 pedidos que estão lá na coluna do meio,
Deus respondeu e eu nem percebi. Sabe por quê? Porque quando Deus respondeu, aquela já não era mais a minha preocupação. Eu parei de me preocupar com aquilo. Eu me aproximei de Deus. E como eu parei de me preocupar com aquilo, Deus respondeu. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos aproximamos de Deus, Deus traz cura para a nossa alma, para a nossa mente. Aquilo que está angustiando a gente sai do nosso coração, mas o problema continua, ele não é resolvido. Mas à medida que nós vamos andando com o Senhor, que nós vamos nos aproximando mais do Senhor, Deus vem e resolve, Deus vem e resolve, e a gente nem percebe. Por quê? Porque o nosso coração já tinha sido curado. E segundo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versos 8, precisa abrir, diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as minhas atitudes são transformadas. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a minha vida se conforma à imagem do Senhor, mais eu vou me parecendo mais e mais com o Senhor, nas minhas decisões, no meu dia a dia, na minha fala, no meu vocabulário, né? Na maneira com que eu trato as pessoas, na maneira com que eu encaro as coisas da vida, as dificuldades da vida, as lutas, eu vou sendo transformado. Por quê? Porque eu vou sendo, o Espírito Santo vai transformando na minha vida e vai agindo na minha vida e vai me transformando à imagem do Senhor, cada vez mais. Porque uma coisa fantástica que nós temos no Evangelho, irmãos, é que nós não precisamos de uma estátua, de uma imagem, para nós nos dobrarmos diante dela, para orarmos para aquela imagem, para orarmos para aquela estátua, para que ela se revele a nós, para que a gente ore para ela e a gente tenha um entendimento de quem é Deus. Nós não precisamos disso. Por quê? Porque nós podemos fechar os nossos olhos, olhar para dentro de nós, e nós podemos crer que o Senhor está dentro de nós. E nós não precisamos de uma imagem externa, porque o Deus verdadeiro, poderoso, santo, puro, mora dentro de nós. Segundo, a verdadeira recompensa vem do Senhor, e Ele nos dará recompensa e Ele não nos dará recompensa pelo fruto do pecado. Lembra lá de Gênesis 12, quando Abraão chega no Egito com Sara? Abraão mente, ele não fala que Sara é a mulher dele, ele mente. E o faraó, aliás, todo mundo, né, os homens do Egito acharam que aquela mulher era muito bonita. O faraó buscou aquela mulher para a casa dele, porque ele era o faraó, mas tinha um monte de homens ali interessados. E a Bíblia diz que Deus puniu o faraó, e o faraó dá recompensas para Abraão. Sabe qual foi uma das recompensas que Abraão leva com ele? Agar, que foi um problema na vida de Abraão, foi um problema na vida de Sara, que é um problema até hoje na vida dos judeus, porque é de Agar que vem os descendentes de Ismael, os ismaelitas, é deles que vêm os árabes, né? De Esaú e deles. Um problema, por quê, irmãos? Porque o nosso pecado vai dar fruto, mas Deus não vai abençoar esse fruto. Às vezes a gente vai querer andar achando assim, não, eu orei, Deus me abençoou, agora eu posso parar de orar, eu posso me afastar da igreja, eu posso estar no culto só de corpo presente, sem estar oferecendo um culto de verdade ao Senhor, eu posso andar do jeito que eu quiser, achando que porque Deus um dia me abençoou, eu posso agora fazer da minha maneira. Não. Deus não vai abençoar o fruto do pecado, não vai. E sabe, uma prosperidade sem Deus é 1000 vezes pior do que um lar onde há dificuldade financeira com Deus. Porque uma prosperidade financeira sem Deus é maldição. Maldição. Isso vai nos levar para a perdição. Agora, esse texto também, ele fala com a igreja ao longo dos séculos e fala conosco hoje. Porque, irmãos, quando a gente passa a página aqui, a gente começa a olhar o final do capítulo 11, os homens e mulheres que estão no final do capítulo 11, não é? Ele fala aí de Isaac, ele fala de Abraão, ele fala de Isaías, ele fala de vários homens, né? Fala de José, nessa galeria dos heróis da fé. Tanto esses homens, quanto as várias histórias que você e eu conhecemos, de homens, de mulheres de fé, de homens e de mulheres de fé dessa igreja, que a carta, para quem a carta foi escrita. Porque
essa carta está sendo escrita para uma igreja em que as pessoas, naqueles dias, iriam para o Coliseu, seriam assassinadas, seriam entregues aos leões, seriam amarradas em postes e colocadas, tendo piche jogado sobre elas e colocado fogo nos corpos dessas pessoas. Essas pessoas iam morrer. E é para essas pessoas que o escritor está falando para elas: não retroceda. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É para essas pessoas. Mas é também para nós, porque olha só o que diz no capítulo 12. No capítulo 12, no versículo 1. Olha o que o escritor diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe o que o escritor estava dizendo para eles? Se vocês olharem para a história do passado, se vocês olharem para Noé, para Isaac, para Abraão, para Isaías, se vocês olharem para José, se vocês olharem para Raabe, se vocês olharem para todas essas pessoas, para a história de todas elas, elas formam uma nuvem de testemunhas em volta de vocês. Não retrocedam. Se vierem prender vocês, se levarem vocês para a cadeia, se mandarem vocês para a forca, se mandarem vocês para o Coliseu, se mandarem vocês para serem queimados, se mandarem vocês para qualquer lugar, para a cruz, não retrocedam, permaneçam, creiam para a conservação da alma de vocês. Agora, isso era para eles. Para nós, Paulo está dizendo: se vocês olharem para trás e enxergarem todas essas pessoas que eu citei, Isaac, Jacó, Isaías, Abraão, todas elas, mas se vocês olharem para trás e também enxergarem toda essa igreja para quem essa carta foi escrita, todas essas pessoas estão agora como uma nuvem à nossa volta, como uma nuvem de testemunhas à nossa volta, dizendo para mim e dizendo para você que a única chave capaz de trazer vitória, a única chave capaz de abrir qualquer porta é a fé. Porque se foi pela fé que Abraão morou em tendas, se foi pela fé que Abraão julgou que Deus era poderoso para dentre os mortos ressuscitar Isaac, se foi pela fé que Isaac abençoou Jacó e Esaú, se foi pela fé que Raabe, a meretriz, acolheu os espias, é pela fé, irmãos, e será sempre pela fé que a nossa vida vai ser transformada dia após dia, que a nossa casa vai ser abençoada dia após dia, que a nossa vida financeira vai ser transformada, que a vida da nossa família vai ser abençoada, que a vida das pessoas com quem nós convivemos vai ser transformada pelo testemunho que nós estamos dando. É pela fé, uma fé que traz recompensas que duram. Eu gosto de um comentário, que é o comentário Strong, desse texto aqui, porque lá diz assim que a palavra traduzida aqui como impossível, ela quer dizer para nós, antes de qualquer outra coisa, ela quer dizer para nós que, ora, sem fé pode ser que, não, sem fé pode ser aquilo, não, pode ser aquilo outro, não, pode ser, não. Essa fé, essa palavra, perdão, que está aqui depois de fé, né? Esse impossível que está aqui, ele quer dizer que tudo à nossa volta estará fechado em relação ao nosso acesso a Deus. É uma palavra que indica que não há nenhuma outra possibilidade, que não há nenhuma chance, que não tem nenhuma fresta, que não tem nenhum furo, por menor que seja, por onde a gente possa olhar e enxergar a glória de Deus. O que o escritor quis dizer aqui para esse povo, e que ele está dizendo para nós, é que sem fé nós estamos enclausurados, nós estamos encerrados dentro de uma esfera de onde não sai nada, e de onde não entra, para onde não entra nenhuma luz que venha de Deus. O que o escritor está dizendo é que se nós não entendemos que nós precisamos desenvolver essa fé, não adianta nós fazermos nada, porque nós não receberemos nada de Deus. Você está entendendo a seriedade que é isso? Talvez você está andando na sua vida cristã
achando que dá para ter um pouquinho de fé, que dá para andar um pouquinho na fé, mas que dá para fazer o resto do que você já aprendeu, que dá para fazer o resto na força do seu braço. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo para nós, irmãos, que não dá. Que ou você toma a decisão de crer, ou você não deve dizer que nada do que tem acontecido a você provém de Deus. Ou você decide crer, ou você não vai poder dizer em momento algum que Deus interveio na sua vida. Porque Deus não age de outra forma. É isso que ele está dizendo, é isso que eu estou tentando te falar. Deus não age de outra forma. A forma de Deus agir é pela fé. É pela fé. Talvez você esteja pensando assim, tá bom, pastor, mas então me ensina, como que eu vou ter fé? Eu não tenho essa resposta. Queria ter, mas eu não tenho uma receita para te dar. Eu poderia te contar aqui vários testemunhos da minha vida, de coisas que eu recebi pela fé, mas eu não tenho uma receita para te dar, para te falar assim, ó, passo 1, faça isso, passo 2, faça isso, passo 3, não tenho. Mas uma coisa eu aprendi nesses anos, nós aprendemos a desenvolver a fé quando nós aprendemos a olhar para onde a nossa capacidade acaba. E nós mantemos o nosso olhar sempre onde está a capacidade de Deus. Porque Deus não é o nosso ajudante. Ele é o nosso Senhor. Irmãos, quando nós achamos que nós conseguimos ir, é como se a gente dissesse assim, Deus, até aqui eu vou, daqui para lá não dá, então o Senhor entra. É como se a gente estivesse falando para Deus, Deus, até aqui eu não preciso do Senhor, daqui para frente, aí eu preciso. Então daqui para frente o Senhor resolve. Você vai sozinho, do começo ao fim, Ele não vai entrar. Porque Deus não é nosso ajudante. Por isso que Jesus disse assim, se as primícias são santas, então todo o resto é santo. Se a raiz for santa, o fruto vai ser santo. Se o iniciozinho lá da massa for santa, então o pão vai ser santo. Mas um pouquinho de fermento, daquele fermento errado, leveda a massa inteira, estraga tudo. Então ou você entende lá no começo, que o trigo que você está começando a medir para colocar na receita, é santo, e é pela fé, como o Gesiel falou semana passada, do azeite, ou você decide, de uma vez por todas, que você vai pôr o trigo, o ovo, o fermento, a água, o óleo, tudo sozinho, porque Deus não vai ser o nosso complemento. Ou a gente santifica para Ele tudo, ou a gente não vai santificar nada, está entendendo? Isso é muito grave, isso é muito sério, muito sério. Olha, talvez essa seja uma das pregações mais sérias que eu fiz aqui nesses últimos 12 anos. Sabe? Porque se você não entender isso, você vai viver uma vida cristã falsa, em que você vai estar entregando para Deus aquilo, não só aquilo que está sobrando, mas aquilo que você já declarou de antemão, que não santificou no começo para Ele. Eu comentava aqui com o Gesiel antes do culto sobre uma teoria, e eu esqueci completamente o nome da teoria, irmãos, mas é uma teoria que diz assim, que quando você se esforça muito para prosperar, e você ganha o seu primeiro 1 milhão, aquilo tem uma diferença muito grande para você. É algo assim que, de verdade, é um marco na sua vida. Mas quando você tem 300 milhões, ganhar 1 milhão não faz mais diferença para você. Há uma teoria aí na economia que diz que isso é algo para você é desprezível. Por quê? Porque se você já tem 300 milhões, aumentar em 1 milhão só o seu patrimônio não é algo que vai mudar muita coisa. Você precisaria aumentar pelo menos aí uns 30, 40 milhões para fazer diferença. Sabe por quê, irmãos? Porque uma prosperidade que não reconhece Deus desde o início, ela também não reconhece os pequenos avanços. Uma vida cristã que não reconhece Deus em cada detalhe, não reconhece Deus também nos grandes. Por isso que Jesus diz que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito, mas quem é infiel no pouco também vai ser infiel no muito. Porque se você não consagrou ao Senhor o pouco, você não vai consagrar o muito. Porque você vai achar que o muito é resultado do seu esforço. O pouco era o agir de Deus, mas o muito foi você que trabalhou muito. Foi você que estudou muito, foi você que economizou, foi você que soube, que aprendeu a fazer cada dia. Por isso que quem é infiel vai ser infiel o tempo todo. Em penúltimo lugar, uma fé verdadeira nos faz entender que as coisas que nós estamos vendo surgiram daquelas que nós não vemos. Isso quer dizer o quê, irmãos? Capítulo 11, versículo 3, nós já lemos. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível foi feito
pelo que é invisível. Né? Está aqui a definição de átomo. Né? Quando vocês estudaram química, está aqui. Não é? As coisas que você está vendo foram feitas das coisas que você não vê. Sabe o que ele está dizendo para nós, irmãos? Aquele sonho que está no seu coração, aquela casa própria, Dona Maria José, aquela casa própria, aquele carro mais novo, aquela formatura daquele filho, aquele filho servindo ao Senhor, aquela filha servindo ao Senhor, todas essas coisas, agora, hoje, são invisíveis. Sabe quando que elas vão se tornar visíveis? Olha o que ele disse. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Sabe quando que essas coisas vão se tornar visíveis? Quando você entender que elas podem até não existir agora, no plano material, no que você está vendo, elas podem até não existir, mas pela fé, você está dizendo, eu vejo o meu filho servindo ao Senhor, a minha filha servindo ao Senhor, eu vejo a minha casa desse jeito, com tantos quartos, com a frente desse jeito, pintada com a tinta dessa cor, eu vejo pela fé, embora as circunstâncias não mostrem, mas eu vejo pela fé, e eu creio que pela palavra de Deus, essas coisas vão vir a existir. Amém? Pela fé. Sábado lá na conferência, depois do jantar, a gente estava voltando para o templo, e aí eu estava conversando com o seu Orlando e a dona Mônica, e a Mônica me falou uma coisa a respeito de algo que a gente estava falando, e ela falou assim, mas eu creio em nome de Jesus. E eu fui contaminado pela palavra da Mônica, sabe? Fui contaminado. Eu olhei para o que ela falou e falei, rapaz, nem em Israel eu vi uma fé dessa. Sério, eu fiquei pensando. Porque o que a Mônica estava dizendo? Eu não estou vendo, mas pela fé. Eu não sei quando vai ser, mas pela fé isso vai acontecer. Pela fé, as coisas que nós não vemos fizeram surgir as coisas que nós vemos, através da palavra de Deus. E último, uma fé verdadeira nos livra do orgulho. Sabe qual é o orgulho, irmãos? Aquele orgulho que é disfarçado de ansiedade. Porque todo ansioso, ele é orgulhoso. Se você é ansioso, eu não estou te ofendendo, não. Isso é a verdade. Você vai concordar comigo. Tá? Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, Pedro diz assim, humilhai-vos, humilhai-vos. Por que ele está mandando humilhar? Porque o sujeito é orgulhoso, não é? Ele começa falando isso, ele começa falando, olha, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo dele ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está vendo que todo ansioso é orgulhoso? Ele é orgulhoso. Por que ele é orgulhoso? Porque ele não está confiando o futuro dele a Deus. Ele está ansioso porque ele acha que ele não tem resposta. E como ele não tem resposta, ele fica ansioso com o que vai acontecer. E todo mundo que está ansioso com o que vai acontecer está dizendo, eu não confio que Deus já sabe o que vai acontecer no meu futuro. Então ele é orgulhoso. Então se a gente é ansioso, antes de qualquer outra coisa, a gente está pecando. Pastor, mas isso é um problema da alma, um problema da minha emoção. Então se trate, para que o que está na sua emoção não vá para o seu espírito. Porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que andam por aquilo que estão vendo, mas por aquilo que creem. Amém? Glória a Deus. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós. E se você hoje chegar lá na sua casa, colocar a cabeça lá no travesseiro para dormir, e antes de dormir, você gastar 5 minutos, pensando aí nos últimos 3 anos da sua vida, você vai perceber o quanto Deus cuidou de você, o quanto Deus fez na sua vida, e o quanto Deus pode fazer. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Como é que eu faço para crer? Eu não sei no seu caso, mas sabe uma coisa que eu tenho feito? Eu já contei para os irmãos aqui que aquela moto, aquela CB500 que eu tinha, Deus me deu. Literalmente. Eu não tinha nem um centavo para comprar aquela moto e Deus me deu aquela moto. Deus me fez ganhar em 5 dias o dinheiro para pagar a moto. E eu fechei o negócio na moto antes de ter nenhuma perspectiva. Quando eu combinei com o sujeito,
Eu voltei para dentro do escritório, recebi uma chamada lá no WhatsApp, atendi, a pessoa falou, posso ir aí? Eu falei, pode. Manda a localização. Eu mandei, meia hora depois ela estava lá e me deu o dinheiro da moto. Ficou faltando na época R$800, que ela não conseguia fazer o Pix no valor. E aí depois eu falei, Deus, eu preciso de mais R$140, que é o dinheiro do dízimo. E ela precisou ainda que eu fosse fazer uma diligência fora do escritório e me pagou, mas na época, mais R$150, que era o valor de uma consulta na época, ela me pagou R$150, e eu paguei a moto, devolvi o dízimo e ainda sobraram R$10. Porque, irmãos, Deus age em resposta à sua fé. Deus age. Como que Ele vai fazer na sua vida? Talvez Ele faça como Ele fez comigo nesse exemplo. Talvez Ele só esteja esperando que você coloque o pé, para que talvez nem seja o mar, talvez seja só o Jordão, se abra. Talvez Ele esteja esperando que você só saia do lugar que você está, do comodismo que você está, e tome uma atitude como Davi no Salmo 40, verso 9. Talvez Ele esteja esperando que você tenha uma atitude de fé, como eu falei aqui há algum tempo sobre a pastora Luísa. Deus vai te dar um carro. Tira a habilitação, mostra para Deus que você tem fé para receber o carro. Agora, Deus vai me dar um carro, o que você está fazendo? Nada. Estou esperando o carro chegar. Não, mostra que você tem fé, tira a habilitação. E aí Deus traz o carro. Aprenda a agir pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Fica de pé, vamos orar.